Quero ressaltar que o pastor Sérgio representa também a nossa irmã em Cristo Jesus, deputada Ângela Souza. Eu quero pedir ao pastor Pedro Chagas para compor a mesa. Quero registrar as presenças dos pastores Mazinho, da Igreja Restauração, Jailson, da Igreja Apostólica, Elcir, da Primeira Igreja Batista da Urbis, Samuel, da Igreja Lindinópolis, Gustavo, presidente da AMEI, Valnir Paiva, Igreja Betel Brasileira, Gilmar Bonfim, Igreja Missionária, pastora Valci, da Igreja Missionária, pastor Felipe, da Igreja Batista Lindinópolis, e Afonso, presidente do Clube dos Evangélicos de Ilhéus. Nesse exato momento, eu passo a palavra, pode se dirigir até a tribuna, o pastor Melk, pelo tempo de até 15 minutos. Obrigado. Quero cumprimentar a todos com uma boa tarde. Que a paz do Senhor e a graça desse Deus tão maravilhoso que rege a sua história, muito além dos 500 anos, que continue conduzindo o seu povo, orientando a sua igreja e usando a sua igreja para a sua glória, para o conhecimento do Evangelho, que é o poder da salvação, e para a libertação dos cativos, para a glória do Senhor. Que a bênção do Senhor permaneça sobre as nossas vidas. Cumprimento a Câmara de Vereadores e também quero parabenizá-la pela iniciativa desse evento de grande significado, não apenas para a Igreja Protestante Nacional, como para toda a história da religiosidade no mundo. Como já foi dito aqui à tarde, agora há pouco, um recomeço, um retorno ao Evangelho. Sou pastor Melquisedeque, nomeado aqui como pastor Melk, como alguns me conhecem, né? Sou pastor da Igreja Presbiteriana, estou acompanhado do vice-presidente da Igreja Presbiteriana de Ilhéus, presbítero Vicente, meu amigo e quem tem me apoiado no ministério nessa cidade querida. Estamos aqui na sede, na Avenida 7 de Setembro, mas somos atuantes também no bairro Salobrinho, temos uma congregação lá, também no distrito São José. Aqueles que já passaram pela estrada já viram uma igreja verde, bem na beirada da estrada, é a Igreja Presbiteriana. E estamos também ali na rua Hortência, Nelson Costa, também numa igreja presbiteriana. A data é importante. O presbiterianismo chegou no Brasil de forma oficial no dia 12 de agosto de 1859. Então, no 12 de agosto desse ano, nós completamos em solo brasileiro 158 anos, pela bondade e pela graça do Senhor. O presbiterianismo foi trazido ao Brasil por meio de um servo do Senhor dos Estados Unidos chamado Blackford e também Simonton. Primeiramente Simonton, Ashbel Green Simonton. Ele chegou no Brasil no dia 12 de agosto e trouxe com ele a pregação do Evangelho, trouxe com ele a importância da educação, e isso é muito importante falar essa tarde. A educação no Brasil naquela época era restrita aos grandes homens de poder, restrita aos grandes barões da época. E aí o presbiterianismo trouxe então essa ideia da educação que poderia ser para todos, para todas as pessoas. Hoje nós temos o impacto no Brasil como a Universidade Mackenzie, espalhada por todo o território nacional, como o Instituto Gamon, muito conhecido. Além da área da educação, a Igreja Presbiteriana se destacou na saúde. Então é comum você conhecer vários hospitais centenários no território nacional,
que tem assistido a população brasileira. Mas não apenas isto. A Igreja Presbiteriana, como poucos sabem, ela é missionária. O presbítero Vicente é presidente da Junta de Missões Nacionais. Ele é responsável por dezenas de missionários que estão espalhados pelo Brasil, do Oiapoque a Chuí, e que levam o Evangelho, que levam a Cristo Jesus, que levam a libertação por meio da palavra de Deus, que leva a graça, a misericórdia, tudo aquilo que nos assistiu, tudo aquilo que nos sustenta, tudo aquilo que nos fortalece. Esses missionários têm levado a pessoas tão distantes. Tudo isto porque há 500 anos, o coração da Reforma Protestante, Martinho Lutero, bradou de forma mais contundente: é importante que seja feita justiça. Martinho Lutero não representa a Reforma Protestante isoladamente. Nós temos o que chamamos de pré-reformadores, entre eles um grande homem chamado John Huss, que viveu 100 anos antes de Lutero. O significado de Huss é ganso. Ele foi morto por causa do Evangelho. Ele foi morto por causa da tentativa de retorno da igreja à palavra de Deus. E há 100 anos antes de Lutero, próximo à sua morte, ele falou: vocês calarão o ganso, mas daqui a 100 anos virá o cisne, e ele não poderá ser calado. 100 anos depois, então, surge Lutero, que posteriormente se definiu como o cisne que John Huss havia profetizado 100 anos antes. Temos também os pós-reformadores, conhecidos como Zwinglio. Calvino enquadra também nesse pós-reformadores. Lutero, sim, é o coração da reforma, reconhecido pelo Leão X como javali selvagem. E só um javali poderia ir contra as vendas das indulgências. Só um javali selvagem poderia ir contra todo o desprezo do Evangelho, o desprezo da palavra do Senhor, o afastamento da igreja da palavra. Somente um homem como Lutero poderia desencadear esse movimento tão marcante, tão libertador e maravilhoso, do qual todos nós somos herdeiros. A Igreja Presbiteriana tem o seu segmento reformado calvinista, mas todas as igrejas evangélicas são herdeiras da Reforma Protestante. Por isso, todas as igrejas devem louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, porque esse evento na história nos trouxe a liberdade de voltarmos à palavra de Deus e de vivermos para a glória do Senhor. O cenário da Europa não era bom. A agricultura estava falida. O que se plantava não colhia. Não havia incentivo do governo para os agricultores. Com isso cresceu a fome no meio do povo. E a fome gerou o que se chama da terceira catástrofe, a epidemia. O povo estava desempregado, com fome e enfermo. Exatamente naquele século eclodiu então a peste bubônica, chamada peste negra. E a reforma está localizada numa situação de degradação social, de degradação pessoal, de degradação espiritual do povo de Deus. Aproveitando da circunstância, a igreja daquela época começou a vender indulgências. E dizia para o povo: olha, você pode ter a sua enfermidade curada, você pode ter prosperidade, você pode ter o teu perdão perdoado, e você pode ter um espaço no céu, um terreno no céu, se você pagar por isso. Indulgências são indultos. A pessoa praticava um pecado, tinha um valor para ser pago, procurava o alto clero perdoava, dava um canhoto, dava um comprovante que o perdão tinha sido dado por um certo valor. E daí Lutero chegou e falou: nós não podemos aceitar isso, porque a bênção de Deus é de graça, o cuidado de Deus é de graça, Ele derramou de forma abundante sobre todas as pessoas, a sua graça é universal, é irresistível, e a igreja não pode vendê-la.
Daí se definiu então 5 pilares da reforma protestante, que todos aqui já ouviram falar. 3 foram definidos pelo próprio Lutero e 2 posterior a ele. Os 3 definidos por Lutero são sola scriptura, sola fide e sola gratia. Somente a Escritura, o fundamento de que somente a Escritura pode conduzir a igreja de Cristo Jesus. Naquela época, outros elementos foram inseridos, como a bula papal, como as relíquias e muitos outros elementos, a autoridade da igreja. Tudo isso estava acima da palavra. E Lutero falou: nós não podemos fazer isto. A palavra é a lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Como o apóstolo Paulo havia falado, ela é o poder de Deus para a salvação do homem. Somente